Fala, meus queridos, beleza? Na aula de hoje vamos compreender como que é o preparo inicial da matéria-prima para a produção de cerveja, essa bebida que é tão consumida no mundo todo. Hoje a gente vai ter ideia de como que é o preparo da base da matéria-prima para que ela possa entrar no sistema de produção e assim produzir esse produto que é tão consumido no mundo todo. Fala a verdade, quem que consegue ficar sem a cervejinha? Olha, difícil, né? Então bora lá ter essa noção de como que é esse preparo da matéria-prima, como que é todo o sistema de processo para que a gente consiga ter esse produto tão consumido e de alta qualidade que está distribuído por todo mundo. Meus caros, pega a visão, olha só. Primeiramente, temos que trabalhar com a matéria-prima. O que é matéria-prima? É aquela que vem do campo. Para a produção de cerveja, é necessária a utilização de cereais, certo? De matéria-prima oriunda do campo. No caso, são as cevadas, como por exemplo o trigo, o arroz e vários outros tipos de cevadas que são utilizados para a produção da cerveja. O que acontece? É feita a colheita dessa cevada no campo, seja trigo ou seja arroz. Esses grãos colhidos, eles vão ser trabalhados. Eles vão vir para um sistema de armazenamento. Após a classificação, que passa por um sistema de classificação dos grãos para ver qual é a qualidade, trabalhar com a semente vai vir para um sistema de armazenamento. E dentro desse sistema de armazenamento vai estar contido as sementes com água em temperatura ambiente. Por que tem por semente e água em temperatura ambiente num tempo de 40 horas? Por que isso tem que acontecer? Porque para que a gente consiga ter o produto de interesse, essas sementes aqui, elas precisam entrar em processo de germinação. Elas precisam estar em contato com umidade, em temperatura ambiente, para que elas comecem a germinar. Mas por que a semente germinar? Ela tem que germinar porque assim ela começa a mudar o seu ciclo metabólico. Ela começa a criar enzimas que vão ser essenciais para a próxima etapa, que é a secagem e a produção do malte. Então é necessário que as sementes entrem em contato com a água, com a umidade, por um tempo em média de 40 horas, para que ela comece a germinação. Posteriormente, ela vai ser secada, onde já temos a semente germinada. Na semente germinada, a gente vai ter muito amido, que são moléculas grandes. O que tem que ser feito? Lembra da germinação, que foi necessário? Então, através da germinação, temos as enzimas. Essas enzimas aqui, elas vão atuar na quebra desse amido, que são moléculas grandes. Vão quebrar esse amido em moléculas pequenas, que no caso aqui é moléculas de açúcar, que aqui representei como a glicose, por exemplo. Por que é necessária essa quebra? As enzimas produzidas na germinação vão quebrar o amido, que são moléculas grandes. Vamos ter moléculas pequenas de açúcar, onde as leveduras vão conseguir atingir, vão conseguir atuar em cima dessas moléculas pequenas de açúcar. Então a gente consegue ter um processo bioquímico acontecendo através das condições que a gente expõe essa semente. Aqui vai ter as enzimas quebrando o amido e as leveduras agindo em cima dessas moléculas de amido quebradas, que são as moléculas pequenas. Isso aqui é a formação do malte. Na sequência, isso daqui vai para outro reservatório, outro tanque, onde a gente vai ter o amido sendo de fato adquirindo as características do malte. Aqui é outro processo de fermentação que acontece, onde as leveduras vão continuar agindo em cima dessas moléculas pequenas e assim a gente vai ter no final um mosto. O que é o mosto? O mosto é a base da primeira etapa. A gente tem toda a primeira etapa acontecendo, certo? E chegamos no mosto. A partir do mosto começa a se ter adição de sabores. Por exemplo, cada cervejaria tem a adição de um sabor diferente no seu mosto para dar um sabor diferente para a sua cerveja. Chegando ao final da primeira etapa, temos o mosto, que tem na sequência a adição de sabores de acordo com cada característica de cada cervejaria. Cada cervejaria vai adicionar um determinado sabor para a sua cerveja e assim ela adquire as qualidades de cada marca, certo? Bom, essa é a visão inicial do preparo da primeira etapa da produção da cerveja.
Depois aqui tem outros processos que a gente vai ver em outros momentos. Aqui é para a gente ter a noção inicial de como que é feito o processo de trabalho com a matéria-prima para se chegar na concretização da primeira etapa da produção da cerveja. Mas para que isso aqui aconteça, esses trabalhos com sistemas de armazenamento e sistemas de reação, porque esse daqui é um sistema de reação, onde a gente tem água com sementes germinando. A gente tem uma reação bioquímica acontecendo aqui dentro. Para que isso aconteça perfeitamente, a gente tem um sistema de controle. A gente vai ver basicamente como que funciona um sistema de controle. Por exemplo, no caso do primeiro sistema de armazenamento, onde a gente vai colocar uma massa de toneladas de semente que veio após colheita, né, que é a matéria-prima, uma tonelada aqui dentro e X litros de águas para reagir com essas sementes. Então, toneladas de semente, de massa e X litros de água para reagir dentro de um sistema num tempo de 40 horas. Isso numa temperatura ambiente de, vamos por aqui, 28 graus Celsius. Essa temperatura. Isso daqui, nas indústrias, são controlados por sistema. Que tipo de sistema? Esse recipiente que a gente tem aqui é esse daqui. Eu só projetei aqui para baixo. Aqui a gente tem um nível de altura, deixa eu passar para cá. Aqui a gente tem um nível de altura do líquido, certo? Ou seja, quanto mais água a gente coloca aqui dentro, mais aumenta o nível e mais preenchido vai ser esse recipiente. Para indicar esse nível de altura de líquido e massa que a gente tem aqui dentro, tem um sensor. Esse sensor vai mandar um sinal que vai vir para uma bomba que está fazendo a vazão. Tem-se entrada de água e entrada de sementes através de uma bomba dentro desse recipiente. E conforme vai aumentando o nível, a altura, esse sensor recebe a mensagem de quanto tem aqui dentro e manda para a bomba. Ele diz para a bomba, ó, tem X quantidade aqui dentro, pode mandar mais. Olha, já está chegando a uma altura elevada, então feche, não libera mais. Olha, está intermediário, pode mandar mais um pouco. Esse sinal vai ser mandado para a bomba para que ela controle a quantidade de entrada ou não da matéria-prima dentro do nosso recipiente. Exatamente com a temperatura. Como que a gente vai garantir uma temperatura de 28 graus aqui dentro? Como que a gente vai garantir? Através de um sistema de temperatura, de condução térmica. Muitas vezes são sistemas com água, que aquecem água, e esse aquecimento da água, ela passa pelo sistema, aquecendo o sistema. E é exatamente o sensor que também indica o nível, também pode indicar a temperatura dentro do nosso recipiente, que vai mandar essa mensagem para a nossa bomba com água térmica, com a fonte térmica, para aquecer e manter a temperatura do nosso recipiente. Por exemplo, está aumentando a temperatura do nosso recipiente, está passando de 28, 30 graus, 31 graus. Esse sensor vai mandar mensagem para essa bomba térmica e fala, desliga por um tempo até que atingimos a temperatura ideal, que é 28 graus. Reduz a sua ação para ficarmos na temperatura ideal. Ou se a temperatura está muito abaixo, entrou muita água gelada, por exemplo, está a 25 graus. Esse sensor vai mandar a mensagem para essa fonte térmica, fala, aumenta a incidência para que você consiga, assim, aumentar a temperatura do recipiente, para elevar de 25 para 28 graus. Então, tudo é controlado por sensores. O sensor manda mensagem para a bomba, para aumentar a vazão, para entrar ou não líquido aqui dentro, e para a fonte térmica, para que mantenha a temperatura adequada aqui dentro. E também temos um sistema que mexe a ação mecânica para acontecer de forma mais eficiente. Tudo isso aqui é controlado por uma bomba, certo? Que vai gerar em X RPM e vai reagir de acordo com o nosso interesse. Galera, essa é apenas uma visão simples para que vocês entendam como que é feito o controle de processo para que consigamos ter um produto de interesse. Isso aqui é o que de fato acontece nas indústrias,
Daqui para frente a gente vai começar a ver um pouco mais sobre sistemas de controles e como que eles estão agindo na realização, na construção dos produtos final, que é o nosso interesse, né? Então aqui a gente tem a noção inicial da produção do malte para a produção de cerveja e a noção de sistema de controle nesse processo, com bombas, sensores e indicadores. Beleza, meus queridos? Conseguiram pegar a ideia inicial do sistema de produção? Se ficarem com dúvidas, deixem nos comentários que a gente vai discutindo para a gente aprender muito mais e, é claro, evoluir, que é o nosso principal objetivo. Beleza, meus queridos? Essa foi a ideia da aula de hoje. Quer tirar um print? Vai, tira um print aí. Tira um print do quadro. Prontinho. Show, meus caros? Beleza? Estudem, aprendam, evoluam e a gente se encontra na próxima aula. Beleza? Um grande abraço. Tchau. Até mais, meus queridos.